Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Estamos juntos mais uma vez para o nosso encontro semanal aqui pela TV Cultura Vale do Aço. Agradeço a você que nos acompanha em toda a região e tem enviado sugestões, enviado observações aqui para o programa. Na edição de hoje, nós vamos tratar de um assunto que interessa a pelo menos 203 mil cidadãos do Vale do Aço que são proprietários de veículos automotores. Nós vamos tratar aqui hoje do pagamento do IPVA, do pagamento do seguro obrigatório, dessas várias taxas que o cidadão está obrigado a cumprir anualmente para manter um veículo, na maioria dos casos até o seu instrumento de trabalho ou de locomoção para o trabalho e vários outros assuntos, como, por exemplo, a polêmica clonagem de placas de carros. Como se livrar dessa situação? Para falar desse assunto, o especialista na questão, o despachante José Geraldo Matos. José Geraldo, obrigado por voltar ao Cultura Entrevista. Nós que agradecemos, mais uma vez, estando aqui, porque mostrando a utilidade que a gente pode passar para as pessoas, né? Com a audiência da TV Cultura, do seu programa, a gente fica feliz que a gente sai daqui depois de uma entrevista e vê a grande utilidade que a gente foi para o cidadão comum, ouvindo e aprendendo muitas coisas que a gente pode instruir aqui nessa entrevista. Bacana. O legal é que depois também fica o vídeo lá no link do YouTube e a pessoa pode acessar de onde estiver e esclarecer a sua dúvida depois. Vamos deixar também o contato lá do seu escritório para que as pessoas façam alguma pergunta também. Seu Geraldo, na segunda semana do mês de janeiro, você comemorou aí 31 anos de atividades, né? São mais de 3 décadas já cuidando de veículos, o patrimônio, né, das pessoas. Como é que é isso? Como é que foi comemorar esses 31 anos? Primeiramente, agradecer a Deus por isso, né? A gente está muito feliz. 31 anos são 31 dias, né? Nós encaramos muitas coisas, muitas mudanças, muitas modificações, tanto para o lado do trânsito como para o lado de estrutura da própria delegacia regional, que diretamente nós estamos ligados à delegacia há 31 anos. Então a gente fica feliz de poder complementar isso, porque com o mesmo telefone, com o mesmo local, simplesmente mudando de uma rua de acesso melhor de uma rua para outra, e no mesmo local junto à delegacia há 31 anos, mostrando prestação de serviço. Então mostra que a gente é sustentado pelo cliente, sustentado pela pessoa que confia aquelas grandes importâncias que passam na mão da gente para fazer um pagamento de PVA, um pagamento do emplacamento de um carro, e a gente fica honrado de ser confiado nisso e dar o nome da gente em jogo, porque quando liga para o escritório e procura, eu quero falar com o Zé Geraldo. E até eu mesmo, quando eu ligo para algum lugar pedindo alguma informação ou pedindo alguma coisa, quem está falando é o Zé Geraldo. O cara que é Zé Geraldo, eu falo Zé Geraldo despachante. Aí a conversa muda, o cara já sabe de quem fala. E graças a Deus também pelos prêmios notórios, né? São 11 edições, eu ganhei 10 porque na primeira edição não tinha o meu segmento. E graças a Deus a gente fica muito honrado de ter escolhido por um processamento tão sério como é o prêmio notório, acabar com aquela picaretagem que chegava aí, que você comprava um determinado prêmio, e hoje não. É escolhido em opinião pública para aquelas empresas mais lembradas e a gente fica satisfeito, muito satisfeito por isso. Pois é, no seu segmento ganhou todos os prêmios até hoje. Seu Geraldo, antes de vir aqui para o programa, eu li inclusive no Jornal Diário do Aço, que a Polícia Civil lançou agora a delegacia virtual. Você vai poder, com o smartphone, registrar ali uma ocorrência, registrar uma queixa, por exemplo, de perda de documento. Importantíssimo registrar perda de documento, nós podemos até falar desse assunto mais tarde, mas, enfim, existe um avanço da tecnologia. Você acredita que há um futuro, vai continuar a existir um trabalho como esse que você presta? Eu acredito que sim, porque o brasileiro é muito acomodado. Nós realmente somos uma prestação de serviço diferenciada. Por quê? Ele não quer, porque a delegacia, Alex, a gente fala da seguinte forma com delegacia. A delegacia, a pessoa quer ir lá para restituir um bem que foi furtado ou para fazer uma denúncia contra alguém. É a única hora que a pessoa quer ir na delegacia. Porque ele não quer ser preso, ele não quer ser intimado por outro motivo, testemunha, alguma coisa. Então ele não quer ir à delegacia. E principalmente quando ele adquire um bem, que é um patrimônio, que todo mundo tem o sonho de ter um carro, principalmente um carro novo, um carro usado, ele vai precisar da delegacia para ver aquele material. Então eu mexo na melhor área da delegacia, que é a área que só dá alegria para a pessoa, exceto quando o carro vai ser preso, quando o carro é preso. Mas diretamente, o brasileiro ele é muito incomodado. E nós trabalhamos, que eu até brinquei numa frase da seguinte forma: está estressante, deixa com o despachante. Porque nós estamos convivendo com aquilo ali. Fila de banco, fila de delegacia, falta de sistema, falta de funcionário, falta de luz, falta de corte de tudo que é necessário para atrapalhar o funcionamento público. Nós estamos comovidos com aquilo, nós participamos daquilo. Então a pessoa, hoje todo mundo tem os horários definidos. Você vai ver hoje, por exemplo, uma classe médica, vamos dar um exemplo. O médico ele marca a agenda dele de 7 da manhã até 7 da noite. Então ele não tem tempo. Um bancário, ele entra no banco,
determinado horário, só sai de noite. E assim por diante. Então tem muitas pessoas que têm atividades também igual a gente, que ele fica impossibilitado de cuidar do seu próprio problema. E nosso problema é documentação de veículo. Eu acredito que isso já existe desde a época de Dom Pedro. Tem do presidente da federação, uma vez, quando eu fui num currículo lá numa participação no evento do Rio de Janeiro, e ele explicou que desde aquela época de Dom Pedro já tinha o despachante para cuidar da documentação do rei e da documentação de quem pagou imposto e assim por diante. Então foi criada há muitos anos. Então a tecnologia, eu fiz 31 anos hoje, e eu tenho ainda concorrentes, vamos dizer assim, em termos de profissão, que ainda está desatualizado. Tem aquela maquininha de bater máquina até hoje, não tem um computador. A maquininha de escrever? De escrever. Então nós atualizamos o nosso processo. Eu já participei em mais de 50 congressos no Brasil. Eu conheço o Brasil quase todo em reuniões de associação. Fui presidente de associação aqui em Patinga por inúmeras vezes. A gente sempre defende a classe, sempre procura atualizar. Eu tenho contato no Brasil hoje, aonde você imaginar no Brasil, em todos os estados brasileiros, eu tenho um contato, ou já fui pessoalmente. Então eu modernizei a minha atividade. Eu não fiquei parado dentro do meu escritório esperando aquele pequeno caso. Hoje eu sou especialista aqui no Vale do Aço em recurso de carteira, em perca de habilitação, em recurso de multa, porque eu atualizei a minha atividade. Então eu não acho que essa profissão acaba sim, para aqueles que têm tempo, aqueles que não têm o que fazer, e muitos querem fazer sem saber e acabam prejudicando. Veio uma senhora no meu escritório essa semana, que o filho dela perdeu a carteira de habilitação por causa de uma multa, porque o próprio filho quis fazer um recurso indevido, de carro cronado, que a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Vamos sim. De cronado. Então ele não colocou, você falou simplesmente que não compareceu naquela cidade, acabou, perdeu a prova, ele não fez nenhuma contraprova daquilo. Então a gente especializou nisso. A profissão é o seguinte: quando você destaca, quando você se moderniza, a sua profissão não acaba. De fato, Geraldo, principalmente a minha área, os comunicadores sociais. Eu me lembro que exatamente há 20 anos, quando eu cheguei ao jornal, eu estava vendo a transição daquele processo da máquina de escrever, que você citou agora há pouco, que era em laudos milimetrados para os computadores, né? Infelizmente, muitos colegas não conseguiram adaptar um teclado de computador e tiveram que fazer outra coisa. E em todas as atividades. Nós citamos aqui o caso do despachante, o caso do jornalista, mas praticamente em todas as atividades hoje. A modernidade hoje para o jornalismo, para você colocar aquela reportagem ali, a pessoa lê, se torna fácil, né? Para quem está acessando. Para você colocar na prática ali é muito difícil. Nós sabemos disso. Eu li agora há pouco tempo o jornal lá de Mato Grosso, Cuiabá, né? Mato Grosso. Cuiabá. Colocou na rua a equipe inteira trabalhando com o smartphone. Acabou o negócio do repórter ir para a rua, apurar a matéria, voltar para a redação e ficar lá horas no computador. Não, agora é um negócio mais imediato. Vai para a rua, apura, já tem uma internet de alta velocidade mandando informação. Foto, imagem, dados lá para a redação. A modernidade. Enfim, o tempo todo, né? Bom, começo de ano é aquela choradeira. E com razão, né? IPVA pesa no orçamento de qualquer um, mesmo o mais abastado, porque o mais abastado também tem um carro mais caro e vai pagar mais caro. 4% em Minas, né? 4%. IPVA. Quais são as dúvidas mais frequentes? A dúvida principal que a gente sempre fala, nas entrevistas que a gente dá, rádio, televisão, jornal, diz o seguinte: o governo, eu acho que em questão de IPVA, é o maior picareta que existe, Alex. Picareta? Picareta. Por quê? Porque ele demonstra para todo ano, coloca que o IPVA em Minas Gerais baixou. Mentira pura. A alíquota de apuração é 4%. É a mais cara do Brasil, uma das mais caras. Tem em São Paulo também, que é 4%. Então é a mais cara do Brasil, o seu carro desvaloriza de um ano para outro, vem os 4% do mesmo jeito em cima do carro e ele divulga na imprensa em geral que simplesmente o IPVA baixou esse ano. Eu só não consigo entender como que os colegas jornalistas, na sua maioria, alguns atentaram para essa inverdade, e não publicam isso, mas a maioria, a imprensa da capital em peso fala isso sem questionar, sem contra-argumentar. Abaixou como? Eu vou dar um exemplo eu vou colocar um valor alto para você ter uma noção. Um carro custava R$100 mil ano passado. Você comprou o carro no 1º de janeiro. Você pagou de IPVA dele, de R$100 mil, 4%, R$4 mil. Isso. O seu carro que você comprou no 1º de janeiro do ano passado, 0 quilômetro, esse ano ele não custa R$100 mil. Ele custa no mínimo 90 mil. É 4% de 90 mil. Como é que o seu IPVA baixou? Os 4% são o mesmo. É em cima do valor da alíquota. Se falasse assim, realmente, Minas Gerais esse ano de 4% vai passar para 3%. Aí sim baixou. Caso contrário, não. Então não tem base o que eles colocam lá. Outra coisa, você quer ver um exemplo? Quando foi lançada a taxa de licenciamento, na época do Itamar Franco, eles apelidaram a taxinha de CRLV, de taxinha do Itamar, ela hoje, começou com R$ 33,03.
Hoje ela é R$ 77,60. Qual que é a justificativa, só para nós lembrarmos aqui o telespectador? Emitir o documento que você paga todo ano por isso. Mas aquele documentozinho verde, o antigo documento DUT, verde, aquilo não custa mesmo. R$ 70. Aquilo Você deve tem ideia? custar... Não, é um detalhe. E ano retrasado, ficou muito tempo sem enviar porque estava em dívida junto ao Detran, ao Correio. Não tinham pago o Correio. A taxa de E eles não postagem. enviam nem como AR, envia como uma postagem comum. Não, manda como É como AR? É registrado? Tem que receber, alguém tem que receber, tem que dar identidade assinar. e tudo, tem que dar quitação. Não, pelo menos isso, né? É, mas ainda verdade. assim não fica muito caro, não vai custar R$ 70 postar esse documento. Não tem lógica, para você ter uma ideia. Para fazer isso, simularam também que essa taxa era para a sobrevivência das Ciretrans, dos municípios, você tem uma ideia. Se for analisar hoje, é melhor, inclusive, você convocar depois o delegado responsável pelo trânsito de Patim, que é o Dr. Elton, para ele te dar em questão de valores, que as taxas de segurança pública, a finalidade delas era para manter as delegacias. As delegacias com essa taxa de segurança pública. A taxa que hoje é R$ 133,42 para um certificado, era simplesmente para manter a delegacia com aquela taxa. Aquele desvio de verba seria para aquela finalidade. Uhum. E realmente, se fosse isso, teria condição de manter. Você deu um exemplo do Mato Grosso, eu fui também, fiz fazer uma visita ao Detran do Mato Grosso, ele é todo terceirizado. Todo o Detran, todas as taxas que entram do Detran de certificado ou do Detran, ela vai para um processo terceirizado, que ela mesma se movimenta e faz a documentação. O documento é assinado por um diretor, acompanhado pelo Estado. O IPVA não, o IPVA vai para o Estado. Mas toda a taxa, a Ciretran, toda ela sobrevive sozinha. Ela tem os funcionários, tem os custos, aluguel, imóvel comprado e tudo sobrevive com a taxa. O setor de vistoria lá funciona mais humanizado? Normalmente. Pelo menos? Normalmente. Porque aqui é brincadeira. Olha, eu tenho um amigo, não é um amigo funcionário da Polícia Civil, que não é aqui do Vale do Aço, vou resguardar aqui o nome da pessoa e de qual cidade que ele é, que ele falou comigo há uns 15 dias que estava faltando arame para lacre de placa. Normal. Falta arame, já? Arame é normal, além de arame a gente está cansado de comprar, falta o selo. Que o selo arame a gente tem uma solução ainda. A gente compra, adquire, mas o selo não tem. Aí vai buscar, não é por incapacidade do delegado de trânsito, nem do funcionário, não. Eu vou defendê-los aqui. Não, mas eu sei disso, ele falou comigo. É questão de mandar o ofício para Belo Horizonte, aonde manda, que não tem. Não tem como mandar, porque não tem o empréstimo. Chega o pedido do arame e o arame não vem. É brincadeira. Oh, meu Deus do céu. É sério, sério. Eu tenho aqui uns dados da frota no Vale do Aço. Na abertura do programa eu disse que o assunto iria interessar a pouco mais de 200 mil pessoas. A região metropolitana do Vale do Aço fechou 2014 com 203.456 veículos registrados aqui. E tem aqueles que têm placas de fora que circulam também nas cidades da região. Em Minas Gerais são 8,2 milhões de veículos. A Secretaria de Estado da Fazenda prevê para 2015 uma arrecadação de 92 milhões de reais com o IPVA, apenas o IPVA no Vale do Aço. É muito dinheiro, Geraldo. Quer dizer, a metade disso fica para os municípios, a outra metade vai para o Estado. Agora você imagina o seguinte, o volume desse dinheiro em âmbito estadual. E você vê a vergonha dessa ponte, por exemplo, mais fraca. Ponte Coronel Fabriciano Timóteo. Coronel Fabriciano. Aonde poderia tirar o dinheiro para isso? Se a finalidade é isso. Lá passa o quê? Carro. O carro paga para passar ali. Então você mostra o absurdo que no dia vão fazer a ponte que vai pedágio, né? Que realmente é brincadeira. Alex, a gente ficar falando em números, a gente assusta. A gente tem que fazer a seguinte forma. A gente tem que reivindicar aquilo que realmente é o direito. Aconteceu comigo. Eu estourei 3 pneus numa rodovia, parei, fotografei, passei para a seguradora. A seguradora me indenizou e pagou. Todos os meus 3 pneus que estouraram, com roda e com tudo. Porque se não tivesse pago, eu ia entrar com ação contra o Detran, o DR, no caso o DENIT, que é referente àquele estádio. Era a rodovia do Boi. A rodovia do Boi ela é concedida ao Estado. Estado. É federal, mas é concedida ao Estado estadual. Entre ali, Teofrotone, né, até chegar na NUC, até chegar lá na divisa da Bahia. E aí você vê a diferença, que até a divisa o asfalto é muito ruim, você entrou no território baiano, o asfalto mas já foi o contrário também, não precisa já teve ruim na Bahia, não. Eu conheço lá quando já era bom, então... então já tem 2 lados, nós já passamos por destino diferente para tentar desviar. Então eu já passei por Menara para não passar por ali, chegou vez, para você ter uma ideia. Então a finalidade é a seguinte, a gente tem direito, mas muitas pessoas não usufruem daquele direito que ele tem. Ele simplesmente tem que fazer o quê? Ele tem que pegar, fazer a ocorrência policial, fazer tudo que procede e tomar providência. Aí você conhece alguém que perdeu roda em estrada.
Outras pessoas conhecem. Quem está vendo o programa conhece também, mas não tomam as providências. Aí o que acontece? Não toma providência, não tem como dar penalidade. Fica por isso mesmo, né? Ninguém faz nada, fica por isso mesmo. Então, é um absurdo esse dinheiro arrecadado do IPVA, esse seguro obrigatório, esses valores da taxa de licenciamento, que você mesmo me viu. Foi feito para fazer uma postagem. Uma postagem hoje no correio, registrada num documento, não fica por R$5, paga R$ 77,60. Não justifica a emissão daquele documento, custa isso que já arrecada o dinheiro com a finalidade de fazer esse pagamento. É brincadeira. Vamos agora ao rápido intervalo, eu volto em um minuto, não saia daí. E aí, no próximo bloco, nós vamos tratar especificamente disso que o Zé Geraldo acabou de falar aqui, que é o seguro DPVAT, o seguro de danos provocados por veículos automotores ou veículos de vias terrestres. Vias terrestres. Um minuto só. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje trata de assuntos ligados a licenciamento de veículos automotores e também Carteira Nacional de Habilitação, entre outros assuntos. E tem como convidado o despachante José Geraldo Matos, o Zé Geraldo Despachante, como é muito conhecido. Zé Geraldo, desde o mês de agosto de 2004, você colocou em funcionamento em Ipatinga a assistência às pessoas vítimas de acidentes de trânsito, uma entidade chamada APVAT. De onde que surgiu essa ideia e para que serve? Surgiu, eu de ser despachante há tantos anos, e tanto falando sobre isso, que nenhuma pessoa precisa procurar um intermediário para receber o seguro DPVAT. Realmente é uma coisa que é do país, mas terceirizado, mas abrange o país, né, federal, mas é uma coisa muito séria, por incrível que pareça, porque combateram realmente muitas fraudes que acontecia. Tem uma cidade no interior do Maranhão que teve 22 mil mortes, certidões de óbito, e a população era 8 mil. É porque antigamente, se acontecia um acidente no Maranhão, você entrava com a documentação lá no Rio Grande do Sul, não tinha a informática que tem hoje, e os fraudes eram passados assim, assustadoramente. Fraudes, inclusive, aqui em Ipatinga. O delegado de polícia da Delegacia de Falsificações, recentemente, autuou 6 pessoas. Inclusive, nós surgimos, vou completar isso aí, que além disso, teve até pessoas que foram assassinadas, foram receber seguro de DPVAT. A família recebeu. A pessoa foi assassinada e apareceu lá como vítima de acidente de trânsito. É muita picaretagem. Demais da conta, entendeu? Tem os recortes. Como é que surgiu isso? A APVAT, eu sempre falei, eu já falei, inclusive aqui na TV Cultura, falei em entrevistas, que não precisa de atravessadores para receber seguro de indenização. Não precisa. Ah, mas se não precisa, por que você montou a empresa? Porque eu cansei de avisar as outras, os picaretas agiram em cima disso, porque colocando dificuldade para essas pessoas. Então, se você quiser receber seu seguro, você pode receber sem nenhum atravessador. Mas se você for receber, procure uma empresa especializada em fazer isso. O que está acontecendo? As pessoas, acontece o acidente, ele toma conhecimento através de alguns acessos ilegais e chegam na porta da pessoa com a procuração para ser assinada para resolver o problema dele. Naquela ânsia de querer receber alguma coisa, a pessoa assina a procuração. O que a pessoa faz? Recebe, abre conta em banco, faz financiamento e assim por diante. Então a APVAT veio para quê? Para mudar isso. Nós não procuramos ninguém. Nós somos estabelecidos junto à delegacia, na rua Santa Bárbara, número 15A, aguardando a procura do pessoa necessitada do atendimento. Aí sim, através de nossa empresa, nós vamos providenciar tudo necessário para recebimento. E um detalhe, Alex, para casos de morte nós não cobramos um centavo. Eles cobram R$4.000 a R$4.500. Nós não cobramos, fazemos gratuitamente, pedimos à pessoa que recebeu aquele benefício, que é dele, direito dele, que contribua com 10 cestas básicas para a gente emitir por uma
uma pessoa que realmente necessita, como o caso da PAI, o asilo do Iguaçu, a Casa da Esperança, e nós fazemos essa doação, nós não. A PEVAT faz a doação através daquela pessoa que foi necessitada. Então, em função disso, nós acabamos com procuração, nós não recebemos dinheiro de ninguém, o dinheiro vem na conta do usuário e não existe procuração para a gente tomar nenhuma decisão por aquela pessoa. Por que eu fiz isso? Porque para tentar acabar com a picaretagem. Me procura, Alex. É incrível que pareça, eu vou pedir que você faça até uma reportagem a respeito disso. 2, 3 pessoas por dia que foram enganadas por pessoas aqui no Vale do Aço. E depois que você foi enganado, tem como fazer alguma coisa? Não, porque ele recebeu tudo. A pessoa recebeu para ele. Só depois que foi descobrido. Só depois foi. Eu tenho um caso de um conhecido meu, um colega, que foi acidentado, que sofreu um acidente com ferimentos leves apenas, caiu de moto. Certo. Na sexta-feira, na segunda-feira, bateram na porta dele. Quer dizer, tem alguém monitorando isso o tempo todo. Né? Tem. E outra coisa, a pessoa é enganada. A maioria desses que vão lá foram dessa forma. Eu nem sabia, mas eu não acredito, não. Eu não quis assinar, não. Não só pode assinar aqui, assina a procuração em branco, dando plenos poderes para aquela pessoa tomar todas as providências. Então, a criação da PEVAT foi com essa finalidade. Foi para acabar com os picaretas, aproveitadores. Nós não procuramos ninguém. Nós ficamos estabelecidos no nosso ambiente de trabalho, não aceitamos procuração, não resolvemos nada para a pessoa que ela não nos procura. E nós, infelizmente, nós fizemos com isso. E graças a Deus, depois que nós lançamos a PEVAT no mês de agosto do ano passado, nós já resolucionamos mais de 150 casos. E, além de tudo, um detalhe, nós fomos fiscalizados pela federação, pela SUSEP, que é a fiscalizadora dessa, foram 26 usuários nossos que já receberam ou estão em processo de recebimento, e nós fomos aprovados com nota 10 e vamos ser uma reguladora da seguradora. O que vai acontecer? Outras regiões que fazem o mesmo trabalho da PEVAT vão mandar a documentação para a nossa empresa, nós vamos analisar a documentação e encaminhar a documentação. Nós vamos ser nomeados como já uma reguladora da própria seguradora líder, que é a principal disso, que abrange isso por quê? Pela nossa honestidade, pelo trabalho que nós temos feito. Pela transparência, né? Graças a Deus. É o pagamento que se recebe por ser transparente, trabalhar com seriedade. Sr. Geraldo, você me falava, antes de começarmos aqui a entrar no estúdio, sobre o número assustador, o número ascendente aí de acidentes que envolvem indenizações do DPVAT, isso nos últimos anos. Como é que estão esses números? Só para você ter uma ideia de número, a população do Brasil, em janeiro a setembro de 2011, era 192 milhões. Foram pagos 256 mil indenizações pelo DPVAT. Olha o exemplo. Agora, em 2014, janeiro a setembro de 2014, a população é de 202 milhões e foram pagas até setembro de 2014, 559.123 indenizações. Quer dizer, a população aumentou em algo em torno de 10 milhões de pessoas e os seguros 100%. Mais de 100% de crescimento aí de pagamento. Então você mostra que é absurdo. E outra coisa, e motocicleta é a causa mais principal. De cada 100 processos da PEVAT, 95 são acidentes de moto, aqui no Vale do Aço. E olha que curioso, e tem um dado curioso aqui da Secretaria de Estado da Fazenda, que mostra o seguinte, e por incrível que pareça, motocicletas ainda não é maioria no trânsito. Você pega o caso, por exemplo, de Coronel Fabriciano, até dezembro eram 41.813 veículos e o número de motocicletas, 11 mil. Você tem ideia. Né? Então, são 25 mil automóveis, 1.381 caminhões, caminhonetes e picapes, 2.938. E aí as motocicletas 11 mil. Em Ipatinga, 128.409 veículos emplacados aqui. Motocicletas, 34 mil. Já cresceu, né? Já passa de 30%. 34 mil motocicletas e automóveis. No caso aí, automóveis de passeio, 79.550, caminhões, 3.728. Santana do Paraíso, 4.511 veículos cadastrados, 1.400 motocicletas e os carros lá quase 2.600. E Timóteo, 37.600 veículos cadastrados, algo em torno de 22 mil automóveis e motocicletas 11 mil. Também é um número expressivo, né, em relação às outras cidades. Porque no caso de acidente de moto, sempre é a vítima. Você bateu que você cai, né? Você é o para-brisa do carro. O carro sempre a batidinha pequena que seja, machuca muito mais quantidade de carro, mas é muito menos quantidade de acidente. E também a questão da fura-fila, do excesso, passa lugar que não pode, o carro não passa. Então a maioria das vezes de carro, quando acontece tragédias, que é um acidente mais grave, são 3, 4, 5, 6 pessoas que morrem. Mas na maioria do caso é porque qualquer tombo de moto
a pessoa realmente precisa de Eu já entrevistei aqui, já sentou no seu lugar aí, nesse lugar que você está aí, o Benício, que era um perito, um técnico dessa área de treinamento com motocicletas, inclusive treina a pilotagem preventiva, não é mais defensiva, agora é preventiva, você previne acidente. Verdade. E ela falava o seguinte: o problema da motocicleta é que você tira uma carteira A e é permitido conduzir desde uma motocicleta de 125 cilindradas até uma de 1.125. A legislação brasileira não divide, que a partir de 350 cilindradas muda muito o veículo. Antigamente tinha carteira A1, A2 e A3, né? Já teve isso então? Já teve. Antigamente tinha carteira A1, você dirigia ciclomotor, A2 até 120, até 180 cilindradas e A3 você dirigia moto mais cilindrada. Agora caiu tudo para a letra A. Acho que com essa quantidade de acidentes que tem por aí e cada vez mais veículos mais potentes, mais baratos, mais acessíveis, é lógico que foi um retrocesso. Você quer ver uma polêmica também muito grande, que não está aí, que não precisa emplacar, esses ciclomotores abaixo de 50 cilindradas. A quantidade que tem na cidade, sem placa e sem carteira. Sim, sim. Não tem, está rodando inúmeras aqui na cidade. É tanto que já tem 6 ou 7 agências vendendo somente essas motinhas pequenininhas que não precisam de habilitação. Mas não está aí. E outro detalhe, agora eu falei uma polêmica sobre isso na rádio outro dia. Mas não precisa da carteira, a polícia para, não precisa da carteira, nem documento, nem está emplacado. Tudo bem, mas se ela tiver encostada no local proibido, ela for multada, rebocada, ela tem que ser emplacada para ser liberada. Que depois que joga no pátio hoje, não tem como liberar, emitir a certidão, a liberação, alvará de liberação sem o registro. E outra coisa, não tem direito à indenização. Se atropelar alguém ou se cair da moto, não vai receber seguro, porque ela não paga. Por falar em receber seguro, deixa eu tratar pontualmente aqui de algumas questões aqui do DPVAT que surgem como dúvidas das pessoas. Os valores do DPVAT não foram registrados, reajustados. Nem o valor do seguro de pagamento é o mesmo do ano passado, como o valor também de indenização, que por sinal, eu acho errado o valor de indenização ainda, porque houve o aumento do seguro bem elevado há 3, 4 anos atrás e não subiu o valor indenizatório. Eu me lembro que você falou isso quando veio aqui em 2012. Para você ter ideia, a moto era 257, foi para 292. E o seguro era 13.500 e continuou no 13.500. 13.500, isso aí para indenizar no caso de morte? Morte, 13.500 em indenização em validez permanente. Isso. E R$ 2.300 é o mínimo de seguro que paga no caso de pequenas lesões. Parece até que já tem um questionamento na justiça sobre isso, não tem? Tem já pedindo a diferença, porque o valor indenizado pela lei, pelo que fala, seria um valor de 40 salários mínimos. E hoje daria 40 salários mínimos, bem maior do que 13.500. Muita gente entra na justiça para receber essa diferença depois que recebe os 13.500. Okay. Algumas dúvidas aqui. O condutor estava embriagado, bateu o carro ou moto e foi a óbito. Família tem direito ao DPVAT? Não. Agora, se ele estiver bêbado, tiver alguém na garupa dele, a pessoa morrer, a pessoa recebe, a família dele não. A família do condutor não. Você quer ver um absurdo, mas eu vou te dar um exemplo. Você tem uma moto, está no seu nome a moto, o documento está irregular. Você é casado, normalmente tem um filho. Seu filho sai na moto irregular, cai e morre. A sua mulher recebe metade, você não. Olha só, o menino foi atravessar a rua na saída da escola, foi atropelado por um veículo automotor, o condutor fugiu. Família tem direito à indenização? Plenamente. É da vítima. Mas não tem placa, não tem modelo? Não, mas faz uma ocorrência policial que a vítima fugiu. Importante. Ele vai para o hospital. Não pode aparecer ela pedindo indenização se não tiver uma ocorrência. Não, a ocorrência é fundamental, é tudo. A relação de documento é grande, através do 3822-2244, quem estiver nos vendo, a gente vai lhe dar informação depois por telefone, que é muita coisa que pede. Mas não é muito burocrático, não. É simplesmente que eu falo com você. Então que você fala assim, o senhor tem que abrir uma conta no banco, ou então o senhor tem que ter uma conta no banco. Não, tem que ir lá tirar o extrato. A pessoa põe dificuldade para resolver, por isso que está aí. Chega no final do ano, porque isso é uma empresa que tem que, no final do ano, tem que finalizar, porque todo seguro obrigatório vence dia 31 de dezembro, ele é vigente até a data do licenciamento do veículo. Então é o seguinte, se você paga um seguro dia 30 de dezembro, 31 ele perdeu a validade. Mas se você está acobertado até a data do vencimento do outro ano, que no caso de Minas Gerais é dia 19 para o final 1, que vence junto com o IPVA e o seguro. Então você fica sem seguro nesse período, mas acobertado. Mas se você estiver fugindo da polícia, bêbado, sem habilitação, você não recebe o seguro obrigatório. Olha que situação, mas se fizer uma vítima no trânsito, sim, a família ele da vítima... Ele pode sair daqui bêbado, sem carteira, sem seguro no carro, sem documento. Atropela 10 pessoas numa avenida, mata as 10 pessoas recebem.
mesmo que o carro não tenha seguro. As famílias recebem. As famílias recebem, no caso de morte, né? Okay. Inclusive, o caso de morte, é bem especificar isso aqui também, que no caso do filho recebe o pai e a mãe, se existir só o pai, só recebe o pai, se o pai morrer, a mãe recebe 50%, e os filhos, se tiver 3 filhos, o restante é dividido para os 3 filhos. Em partes iguais, essa outra 50%, iguais, né? 50%. Ou se não, é o pai que recebe, a mãe o pai recebe. Que recebe da mãe, a parte da mãe, assim por diante. Isso o sujeito tem lá, é criado pelo tio, por exemplo, é adotado pela família, alguém da família. É adotado pela família, não tem pai, aquela adoção é legal, ele é o responsável pela criança ou pela aquela vítima, quem vai receber é ele. Se tiver 8 irmãos, os 8 irmãos não tem pai nem mãe, o pai morreu atropelado, não tem mãe mais. São 8 filhos, divide para os 8 filhos. Ok. Sr. Geraldo, então, ocorrência policial é fundamental, fotografias... Não, ocorrência policial, primeira coisa, ocorrência policial, o SAMU socorreu, a declaração do SAMU e o boletim do hospital. É a parte principal para receber a indenização. Porque o laudo do médico, primeiro vai ter ocorrência, vai constatar realmente que aquilo não é falso, aconteceu. Ok. Segundo, o bombeiro ou o SAMU levou para o hospital. Eles dão um relatório também que eles socorreram aquela vítima. E o hospital vai ficar lá uma semana, 10 dias, ou meia hora, 5 horas, não importa. O hospital vai dar um laudo que você chegou lá com o braço quebrado, com a perna quebrada, foi tomado esse e esse procedimento. Depois disso, nós preparamos a documentação, solicitamos a consulta ao médico do IML. O médico tem que fazer um laudo do IML, constatar realmente que aquilo aconteceu, para a gente pedir a indenização. É um processo burocrático, mas é de fácil solução. Inclusive, eu falo mais uma vez, não precisa de atravessador. Você precisa, é a mesma coisa que você fala. Você tem que exigir e procurar aquele profissional certo, competente e honesto para resolver seu problema. Legal, nós vamos agora, então, a um rápido intervalo. Nós voltamos logo na sequência com Cultura Entrevista. E aí nós vamos tratar de outros assuntos como o extintor de incêndio, o ABC, novas placas do Mercosul. E o boato da CNH. A história da CNH, dizem que tinha mudado o prazo para renovar a CNH. O que é isso? Um minuto só, eu volto com esse assunto aqui com o Zé Geraldo Despachante. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Trabalhando. Voltamos com Cultura Entrevista, que hoje trata do assunto licenciamento de veículos e demais documentações dos veículos e também dos condutores, num bate-papo descontraído aqui com o Zé Geraldo Despachante. Zé Geraldo, surgiu recentemente uma informação de que tinham mudado os prazos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Aí depois, uma semana depois, descobrimos que não passava mesmo de um boato, né? Criaram esse boato e colocaram na internet. Aliás, tem uma pesquisa que diz que grande parte do que circula hoje na internet, em torno de 40% ou 50%, que circula na rede mundial de computadores, não tem lastro com a realidade. Então é o seguinte, você lê alguma coisa na internet, não está lá no portal do Diário do Aço, não está no portal Folha, no UAI, no Tempo, um jornal sério, um veículo de comunicação sério, ainda assim é bom dar uma conferida, ver se mais alguém publicou a mesma coisa. Desconfie sempre da informação que você lê. Se antes já era arriscado confiar em informações que eram publicadas pela imprensa, a internet agora é mais questionável ainda. Essa história da CNH era uma das mentiras, não é isso? Vou falar isso, vou falar uma complementação do que você falou. Sabe o que pegaram uma gangue? Olha como é que o brasileiro faz. Ele posicionou num radar eletrônico, com uma máquina fotográfica. O cara passava dentro da velocidade cabível, ele fotografava o carro com uma máquina boa, digital, acessava os acessos do Detran, montava a multa, só que o código de barra era da conta dele e mandava para o cara pagar. Aí você fala assim, eu passei ali em Patinga, naquela avenida, aquilo na BR, perto do shopping, aquele dia mesmo, realmente a multa é minha, pagava. Mas ela não estava no site do Detran. Se o sujeito tivesse pesquisado lá, tinha descoberto isso. Não existia a multa no site. Teve um cliente aqui de Patinga que pagou 6 multas. Multado. Gente do céu. Ele fotografa naquele local, foi em Belo Horizonte, 381, o cara posiciona atrás daquele local, ele passa e fotografa aquela hora, revela aquela foto muito bem revelada, indicada direitinho com a sua placa, monta o impresso do Detran da multa original, encaminha com aquele código de barra na conta dele.
Se for no site do Detran, a multa não existe, mas ele pagou. Olha que grau que chegou. Então, Quais são os prazos aí para renovar a CNH? a verdade é o seguinte, a carteira de habilitação, o prazo dela, quando você emite, ela é 5 anos. Isso. Na realidade, a carteira de habilitação nunca vence. O que vence é o exame de vista. A carteira não vence. E é mentira, se sua carteira venceu hoje, você não renovar a carteira, não tem nenhuma indicação ao contrário disso. É tudo faz junto. Eu acredito que essa pesquisa que você falou que é 40%, informações é falso, eu acho que chega a 60%. Que é muita coisa que eu vejo no dia a dia, dentro da minha atividade principalmente. Sabe o que impressiona? É que o sujeito perde tempo para construir um site e para construir e escrever notícia. E eu escrevo notícia, eu escrevo uma média de 8 ou 9 notícias todo dia. Dá trabalho escrever notícia. Você tem que parar, você tem que pensar, raciocinar para escrever. Não se escreve a notícia simplesmente, não é uma mágica. E o sujeito perde tempo para escrever uma notícia falsa. O que tem na cabeça o ser humano, né? E principalmente para colocar, a pessoa vem temar com você que leu aquilo que está errado. Então a carteira de habilitação, o prazo dela de acordo com a idade e do seu exame médico. Se você pode dizer, por exemplo, tem casos de carteira de pessoas de mais idade. Antigamente, Alex, quando eu tirei carteira em 81, eu tirava a carteira com 18 anos de idade. Você trocava a carteira com 40 anos. A carteira sua valia, no caso meu, de 18 para 40. Foram 22 anos que a minha habilitação ela teve validade. Vamos pegar aqui só um exemplo prático para as pessoas entenderem aqui. Do cidadão aqui, ó, o Alex. A carteira dele vence no dia 15/2/2017. Que dia que o Alex tem que se preocupar em procurar encaminhar a documentação aqui? 30 dias antes. 30 dias antes de vencer. Você vai fazer o exame de vista de novo, pagar a taxa do Estado, fazer o exame de vista, no seu caso, se não for profissional, não precisa fazer o psicotécnico, e renovar sua habilitação com um comprovante atual de residência. Eventualmente, se até o dia 15 não chegar a nova carteira, automaticamente a carteira hoje no estado de Minas Gerais está durando em torno de 10 dias, depois que você faz o exame na clínica. Que hoje você não precisa nem levar a fotografia como era antigamente. Você bate o dedo para provar que realmente é você, digitar e você tira a fotografia na própria clínica. Chega na sua casa com 10 dias. Então é mentira, não existe isso. Eu renovei carteira, só que é o seguinte, tem muitas pessoas que tinham aquela carteira antiga, a informação procede por causa disso. Aquela carteira antiga sem foto, aí ele vai renovar ela agora, ele tem que fazer um curso de reciclagem, que na época que a sua carteira já é nova com foto, você fez, e ele ainda não tinha feito. Então, por esse motivo. Então, não existe nada de penalidade você perder sua carteira por isso. Existe sim, você perder por pontuação, embriaguez, mas por vencimento não. Se não fizemos todas as perguntas, não esclarecemos todas as dúvidas, o telefone lá... 3822-2244. Não acredita em mentira, meu amigo. Acredita tá aí a forma de resolver o problema. Novas placas do Mercosul. Que polêmica é essa agora, Zé Geraldo? Polêmica entre aspas, porque realmente a frota, para você ter uma ideia, antigamente, quando lançou o sistema Renavan em Ipatinga, a primeira placa era GLN, era 10 mil placas para Ipatinga. Então, Ipatinga demorou tempos e tempos para encerrar essas 10 mil placas. Era GLN aqui em Ipatinga, GMX em Timóteo, dividido com outro município, e GLC em Coronel Fabriciano, também dividido com outro município. Ipatinga era independente. Então, tinha que acabar primeiro as 10 mil placas. Agora não. Hoje está acabando em 3 dias o prefixo. Por quê? Na mesma hora que está emplacando um carro em Belo Horizonte, está emplacando em Inanuque, está emplacando em Uberlândia e em Ipatinga. A sequência é a mesma. O Detran agora coloca 10 mil placas à disposição, o prefixo, né? O prefixo, por exemplo, agora está girando em termos de letra P. É OP, o PZ, assim por diante. Então, o prefixo, ele encerra com 10 dias. Então, como viu que o movimento foi muito grande, o aumento da frota brasileira foi superior a todo o mundo, eu estava analisando em termos de prazo, o que o Brasil vendeu, comparou de 10 anos atrás a hoje, foi uma modernidade. Lógico que tem outras frotas, outros países são muito maiores e tem uma frota muito maior. Mas o tempo de crescimento foi muito rápido. Tem países aí que foi a longo prazo que chegou onde chegou hoje. O Brasil não, nos últimos 10 anos, o Brasil surpreendeu na aquisição. E essa pastilha de placas, essa placa que existe hoje, com 3 letras e 4 números, dariam somente 175 milhões de combinações. E já está acabando as combinações. Por quê? Hoje no Brasil, quando o carro encerra, bate, perdeu, deu perca total, acabou o carro, ele nunca mais aproveita a placa. Ninguém reaproveita a placa. E também que nós vamos falar depois sobre das coronagens, tem gente acionando a justiça e tendo o direito de trocar a placa
no caso de clonagem. Já trocaram muitas no estado de Minas Gerais. São muitas, né? Depois vamos falar sobre isso. Então, a finalidade do Mercosul foi a troca de 400 para 450 milhões de combinações em cima das 175 milhões que vai combinar esse prefixo de 3 letras, e são 4 letras, ela intermediária, e 3 números. Quer dizer, não vai ser mais sequencial, só Não. letras depois Só números. que não. tem, Alex, uma seguinte dúvida, que ainda eu não vi aqui, não tive resposta. Olha como eu sou observador. Brasil é o único país do mundo que sela a placa. Tem aquele araminho que você falou que faltou do Detran, Isso. tem o selim. Como vai ser? Vai ser selado ou só vai ser colocado no carro? Porque os outros países que vão colocar, fazem parte do Mercosul, eles não vão ter sistema de selagem, que eles não têm sistema de selagem. Não ficou definido, porque é o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Brasil é o único que sela a placa. Eu não vi aqui nenhuma possibilidade, pelas placas que eu vi, lugar para fazer a selagem. Aí eles falam que vão ser melhor para evitar clonagem. Mas sem o selo, vai facilitar, no meu ponto de vista, até que provam que vai ter a selagem das placas. Vamos passar direto para esse assunto aí da clonagem. Há pouco tempo agora, encontrei com um amigo vindo de Belo Horizonte à noite, e ele foi a Belo Horizonte lá no Detran justamente porque levou o caso de 4 clientes com carros clonados, inclusive um cliente era a empresa, né? Tinha um problema lá na empresa, um caminhão clonado, parado na estrada sem circular, causando prejuízo enorme. Como é que está essa situação? Chega no seu escritório Eu tenho no também? meu escritório 17 multas feitas em outros estados indevidamente. No Rio Grande do Sul, no Ceará, na Bahia e no Mato Grosso. São pessoas que são de Ipatinga, não foram nessa cidade e foram multadas lá com placa clonagem. Mas nós temos 2 detalhes por esses casos dos meus clientes. Não é certo esse aí de caso de placa clonada. Esse não está confirmado a clonagem. Pode ser que o guarda, na hora de anotar a multa, ele anotou a letra errada. Ou então ele anotou certo e o lançador no sistema do Detran, que vai lançar a multa, cada órgão tem a sua competência para lançar a multa, pode ter lançado errado. O que eu faço? Eu, além de fazer a defesa, eu mando fazer uma representação na delegacia, que ele não compareceu para evitar qualquer problema futuros, e também faço a exigência de mostrar o comprovante da multa junto com o comprovante do digitador. É uma solução de recurso de multa clonada. Ok. Se ficar comprovado que houve uma clonagem, qual que é a solução? Ele tem, se continuar sendo clonado, ele vai ter que acionar a justiça junto ao Detran a mudança da placa, porque só muda o caso judicial. O cidadão consegue pelo menos se livrar das multas indevidas? Consegue, porque ele vai mudar a placa, aquela conta não vai existir mais, né? Mas e as multas já aplicadas? Não vai existir mais, porque não foram indevidas. Ah. Eles vão pedir a mudança da placa do carro, porque a placa morre com a retirada da baixa. No carro de carro bate, dá perca total, aquela placa nunca mais é aproveitada. Isso. Então o juiz vai determinar que aquela dívida existente para aquela placa clonada, que é a verdadeira, né? Ela vai automaticamente, ela vai para os encargos de abandono dela a placa, ela não vai existir aquela dúvida. Antigamente, na hora que o cidadão ia comprar um carro, ele só entrava no site do Detran ou pedia para se fazer uma pesquisa no site do Detran para saber se o carro tinha problema ou não, tinha alguma restrição ou não. Certo. Essa pesquisa hoje resolve alguma coisa ou tem que ir além? Essa pesquisa, ela resolve sim. Só que a informação não é mais só pela placa, não. Agora tem que jogar a placa e o número do chassi. Isso. Para você fazer uma comparação. Pode sim, ela é muito útil, porque principalmente o Detran de Minas Gerais, ele é muito respeitado. Os carros em Minas Gerais são muito respeitados. Mas você não tem como saber se o seu carro foi clonado através, porque você está consultando um carro bom. Isso. Então não tem como chegar à conclusão que o carro dele está clonado. Tem sim, o que a gente faz, a gente tem um trabalho lá no escritório, que é o único aqui do Vale do Aço, que a gente tem uma pesquisa total do veículo. Ela é particular, ela é paga separadamente. Você joga a placa no carro, se ele for batido, vem até as fotos do carro batido. Você me contava que uma das multas que você tem lá, pode ter sido erro ou clonagem, é um caso em que o cidadão foi multado por fazer ultrapassagem em fila dupla ou com faixa contínua, né? Essa multa de Que R$2.000, agora a multa chega a 2.000. Tem havido muita reclamação dessa multa? Eu acho que pelo valor da multa, eu acho que ela não vai me atingir, não. Porque eu não estou cometendo, eu cometia. E a partir desse momento eu passei a andar. Hoje eu fui para Santana do Paraíso, eu fui ali do Industrial até chegar em Santana do Paraíso atrás de um caminhão, porque não tinha lugar para cortar. E não tem de fato. Então, eu estou obedecendo. Qualquer ultrapassagem nesse trecho de Paraíso, de Ipatinga a Paraíso, é correr risco. É correr risco. Colocar a então, vida dos outros o que eu estou fazendo? Eu respeitei. O valor é caro, R$ 957, é caro. Mas para mim não vai ter valor nenhum, eu não vou cometer. Então, porque eu aconselho as pessoas, já tem no meu escritório 4 casos, um inclusive indevido, mas 3 foram devidos. Realmente foram devidos.
Eu vou a Caratinga toda semana, eu chego, antigamente, agora eu estou vendo onde eu cortava, onde eu não corto mais. Eu acho que respeitar, você tem que respeitar. Porque para você ter direito, você tem que respeitar as leis de trânsito. Pois é. Estrada de Caratinga também, BR-116, é uma outra situação também. Nós falamos muito das tragédias da 381, Verdade. Mas nos esquecemos da 116, da 101 Esse e pedacinho outras. aqui da 458, né? A 458 também, Verdade. muito perigosa. É muito Zé sério. Geraldo, o famoso extintor ABC, mais um probleminha para o brasileiro, né? Ó, é um probleminha, eu sou meio polêmico, Alex. Ah. Eu não acho probleminha, não, porque a lei está aí já há 5 anos para ser mudada. A pessoa teve 5 anos para ser mudada. 10 anos atrás foi determinada a lei. Há 5 anos atrás falou que ia entrar em vigor dia 1º de janeiro. Eu vou te dar um exemplo. Quando venceu os 90 dias, dado pelo ministro, foi gente reclamar que não conseguiu extintor e que está sem o extintor de incêndio. Eu acho, na realidade, uma picaretagem dessa mudança, porque foi provado por incêndio que ela realmente ele não apaga nada. O E extintor, ninguém- na verdade, é para combater o princípio de incêndio. Né? A pessoa pensa que extintor, que acontece na maioria das vezes, você nem usa o seu. Seu carro está pegando fogo, você desce ele correndo, para alguém do lado e usa o extintor e ajuda a apagar. Agora também, eu nunca vi incêndio começar em banco de carro. Fala que a finalidade maior é para apagar o incêndio que está em plástico, em couro. Essa que é a finalidade. Porque o incêndio sempre começa na parte elétrica, no motor, na maioria das vezes, ou numa parte elétrica, no seu sistema de som, de rádio. Então, eu acho que a picaretagem é pela troca de uma coisa que não tem finalidade. É igual aquele casinho do... O kit primeiro socorro. Eu cheguei Quem a comprar. é preocupar com colírio, passar metiolate, limpar, mas não tem isso. A tesoura não cortava ninguém, não cortava Mas nada. a gente fica vendo isso aqui, mas na França também, Alex, tem um absurdo. A França é obrigatório o carro que sai da Inglaterra para ir para a França, qualquer outro país que vai na França, tem que ter essa questão de fazer o álcool. A medida de fazer o álcool tem que ter um kit. Isso é obrigatório ter no seu carro. Um etilômetro? Um teste de carro. Um etilômetro? Você compra lá separadamente. Porque se for parado, tem que usar. Você tem que usar o seu para fazer. Todo carro que vai entrar na Não é França. o carro da polícia que tem o etilômetro. Não, você tem que ter o Certo. seu. Então, quer dizer, e outra coisa, foi descoberto lá que quem é o dono da empresa que vende o kit tem algo a ver com um parente da administração do país. Então, não é só no Brasil. Não é só no Estou falando Brasil. isso aqui por experiência própria, porque eu fui lá recentemente, que eu fui em Marrocos, que é o jogo do Galo, né? Eu aproveitei, fui na França e fui também lá na Inglaterra e vi. Sempre aprendi. Não vou nem comentar sobre esse jogo do Marrocos, não, porque Valdeci Castro Estava lá comigo, eu tive com ele lá. Fabrício Pereira. Eu tive com eles lá, dei entrevista pelo rádio com eles lá. Foi alegria, foi bom nós conhecermos Marrocos. Então, a verdade é o seguinte, são coisas absurdas que a gente acha, da opinião, é o caso do extintor de incêndio. Houve sim, mas o brasileiro reclamar que não teve tempo de trocar é mentira, porque ele teve 5 anos para fazer isso e ele só deixa para a última hora. É o que nós falamos no início, acomodado. É igual o cara que me procurou sexta-feira, que queria viajar para a praia domingo, 5 horas da tarde. O documento dele estava de 2012. Não tem jeito. Eu falei com ele, eu posso ir? Pode. Se até ser preso, pode. Outro dia também o cara ligou numa entrevista que eu estava dando e perguntou se podia andar com um carro rebaixado, com o vidro de neon e o vidro todo escuro. Posso andar no carro? Farol de neon e vidro escuro. Eu falei, pode. Ah, pode? Pode, até ser preso. Poder pode. Até ser preso. Você está irregular, você está com vidro de neon irregular, você está com o carro rebaixado irregular, você está com os vidros pretos fora do relão. Sabe o que é regular e pergunta. Então tá bom. É igual o documento. O cara queria viajar para a praia com o documento de 2012. Zé É Geraldo, muito difícil. eu suponho que você deve ter muito mais coisas nessa papelada Tem. toda aí. Vamos voltar aqui em outro programa, vamos falar de mais Vamos coisas fazer. ligadas aí aos direitos e deveres Verdade. dos condutores de veículos É automotores. muita coisa, realmente, a gente fica feliz desse convite, porque eu garanto para você que muita gente que vai ver esse programa realmente vai agradecer e saber de informações que tem direito e não sabe o direito que ele tem. Acho muito importante isso. O objetivo maior é esse mesmo. Eu deixo então aqui o entrevista @tvculturavaledoaço.com.br, que é o contato aqui do programa. O telefone do Zé Geraldo Despachante, repita aí, Zé Geraldo. 3822-2244. Dúvidas em loco na Rua Santa Bárbara, número 15B, Centro, Ipatinga, ao lado da delegacia, na Rua de Baixo, ao lado da APEVAT, que é a empresa especializada para recebimento de seguro Mais uma obrigatório. vez, muito obrigado. Eu que agradeço a por vir TV falar Cultura. conosco Muito aqui. obrigado. E você que nos acompanhou aí do outro lado, muito obrigado pela companhia. Até o próximo programa.